Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Às notícias. É o Jornal das 14h da Rádio Observador, edição do jornalista Miguel Viterbo Dias. E Miguel, o presidente do INEM, pede responsabilidade aos trabalhadores para assegurarem os serviços mínimos. Luís Cabral garante que o Instituto aprendeu a lição e que os serviços mínimos para a greve geral de quinta-feira já estão tratados. Ainda assim, em entrevista à SIC, o presidente do INEM pede responsabilidades aos funcionários para que a resposta do Instituto não falhe. O INEM aprendeu as suas lições. De uma forma muito clara, aquilo que se passou no dia 4 de novembro de 2024 foi fruto, mais uma vez, dos erros estruturais que nós vivíamos. Aprendemos aquilo que era necessário relativamente a essa situação, estão salvaguardados os serviços mínimos, foram feitas todas as comunicações que seriam necessárias sobre esta matéria. Agora, uma das coisas que eu não controlo é a ética e deontologia dos profissionais. Estamos a falar de uma área muito sensível, os portugueses precisam de nós não podemos falhar aos portugueses nesta matéria e é fundamental que haja ética e deontologia. Várias classes dentro da instituição têm demonstrado essa ética, essa deontologia e esse respeito pelos portugueses. Espero sinceramente que haja esse respeito. Luís Cabral, que acrescenta que o INEM respeita o direito à greve e que terá uma capacidade de resposta de 80% da capacidade total. O presidente do INEM que reage ainda de forma positiva à proposta da Comissão Técnica Independente para juntar o 112 à linha SNS 24. O que nós sabemos é que o sistema de triagem deve ser comum. Não faz sentido, como ainda hoje de manhã estive no CODU a fazer o acompanhamento da situação e devo-vos dizer que estamos com uma situação relativamente tranquila a nível nacional. Nós recebemos cerca de 550 chamadas do SNS nas últimas 24 horas. Não faz sentido que as chamadas estejam em ping-pong entre as diferentes estruturas de atendimento. Aquilo que nós propomos, e provavelmente na sequência daquilo que é proposto também pela CTI, é que o sistema de triagem seja comum, que haja o mesmo sistema de triagem para que as pessoas não andem em ping-pong de uma central para a outra. Luís Cabral, o presidente do INEM, em entrevista à SIC sobre a proposta da Comissão Técnica Independente para a reformulação do Instituto de Emergência Médica. O candidato António Filipe vai aderir à greve geral e na quinta-feira não terá qualquer ação de campanha. É uma greve presidencial. O candidato apoiado pelo PCP decidiu não marcar ações para o dia 11 de dezembro, em solidariedade para com os trabalhadores. António Filipe defende que não vai deixar de utilizar todas as possibilidades que a Constituição prevê para combater este pacote laboral apresentado pelo Governo. Eu no dia 11 certamente que estarei junto de um piquete de greve para manifestar precisamente a minha solidariedade aos trabalhadores e não terei iniciativas de campanha durante esse dia, porque a realização de iniciativas de campanha também implica que haja pessoas a trabalhar para que elas sejam possíveis, digamos, as instituições, que cedem salas e, portanto, há toda uma logística. A minha expectativa é que os trabalhadores portugueses consigam derrotar este pacote laboral. Se ele nos chegasse às mãos, em geral, faria uma apreciação do diploma e não deixaria de enviar uma mensagem à Assembleia da República com as minhas objeções. António Filipe, em declarações aos jornalistas, à margem de uma sessão pública na Maia, ainda assim o candidato presidencial apoiado pelo PCP revela que na quinta-feira vai acompanhar um piquete de greve. E João Coutinho Figueiredo admite dificuldades em qualificar a greve geral como tendo uma motivação política. Ao contrário do que fez o Primeiro-Ministro, que no debate quinzenal apelidou a greve de uma ação política sem sentido, Coutinho Figueiredo admite não conseguir fazer a mesma leitura. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal entende que, pelo menos da parte da UGT, não existe essa motivação e que a greve, quando não existem acordos, é um desfecho legítimo. Não consigo qualificá-la como tal. Acho que tem motivações políticas do lado da CGTP, certamente como sempre tem tido. Do lado da UGT não me parece que tenha havido essa motivação inicial. Portanto, trata-se de uma divergência sobre o conteúdo do pacote laboral, em que a greve, não havendo acordo, é um desfecho legítimo. Portanto, nas greves há direitos que devem ser respeitados, o direito à greve para começar, mas também há direitos das pessoas que querem trabalhar, também devem ser tidos em conta e isso nunca é discutido. Coutinho Figueiredo, em declarações aos jornalistas de visita à Ponte de Soro, no distrito de Porto Alegre, apesar de criticar algumas medidas do pacote liberal, o candidato apoiado pela IEL admite que vetava o diploma como Presidente da República.
Ainda sobre o INEM, o candidato Henrique Gouveia Melo apoia a criação de uma central única de atendimento. Uma proposta apresentada hoje pela Comissão Técnica Independente. A ideia apresentada ao Ministério da Saúde passa por juntar, numa linha única, as chamadas de socorro para o 112 e para a linha SNS 24. Gouveia Melo acredita que a medida pode acelerar a resposta aos pedidos de ajuda. Há pouca ação no terreno. Nós temos que inverter isso. A democracia, para se credibilizar, tem que passar a entregar coisas. Porque é que devemos ter duas centrais que consomem mais recursos e depois trabalham de forma mais lenta porque estão distantes, os problemas de coordenação são maiores? Nós temos que racionalizar o Estado a bem de todos os portugueses, a bem da resposta aos portugueses. E isso é que é fazer coisa. Henrique Gouveia Melo, de visita ao Algarve, aqui em declarações captadas pela CNN Portugal, a proposta da Comissão Técnica Independente prevê a criação de 3 centrais regionais em Lisboa, no Porto e também em Coimbra. Catarina Martins desvaloriza o apoio dos secretários-gerais da UGT a António José Seguro. Os 4 nomes que lideraram a central sindical, incluindo o atual secretário-geral Mário Mourão, estão ao lado de António José Seguro, na corrida a Belém. O anúncio foi feito pela candidatura do antigo líder socialista. Catarina Martins diz que o importante é a esquerda fazer frente aos ataques aos trabalhadores, numa altura em que se discute a reforma laboral. Eu acho que a esquerda está a fazer o seu caminho. Por acaso hoje até tenho o privilégio de estar aqui com 2 dirigentes sindicais, pelo menos aqui atrás de mim, com grandes responsabilidades, assim de repente. Acho que a esquerda tem de estar presente nestas eleições para falar do que importa. E se me permitem, eu acho que há um tema que é muito importante no dia de hoje. Depois das decisões que o Governo vem apresentando, nomeadamente sobre a lei do retorno. Eu queria chamar a atenção das pessoas pelo seguinte: falamos também de ataques no pacote laboral, da greve geral, e acho que é importante nós termos noção de como este é o momento em que temos que nos levantar pela dignidade de quem vive do seu trabalho. Catarina Martins, também declarações recolhidas pela CNN. A candidata presidencial passou amanhã numa ação de pré-campanha em Queluz, no Concelho de Sintra. E no futebol, o Tondela recebe amanhã o Porto, em jogo da jornada 13 do campeonato. O treinador dos tondelenses garante que não vai mudar a forma de jogar, quer uma equipa igual a si própria. É esta, pelo menos, a promessa do italiano Cristiano Bacci. Nós vamos a ter a mesma postura contra todas as equipas. Não vamos a mudar porque é o Porto, ou porque é o Benfica, ou porque é outra equipa. Temos as nossas ideias. Nós temos que evoluir nas nossas ideias, apesar da força, sem dúvida, do próximo nosso adversário, que é o Porto. O treinador italiano reconhece o favoritismo aos azuis e brancos, com elogios ao compatriota Francesco Farioli. O Tondela está na 16ª posição do campeonato, apenas com 9 pontos. Já o Porto lidera e pode alargar a vantagem para o 2º e 3º lugar, depois do empate a 1 entre o Benfica e o Sporting. Tondela-Porto, amanhã, a partir das 8h30 da noite, com relato aqui no Observador, na Rádio Observador. No plano internacional, a Torre de Londres está encerrada ao público. Isto depois de manifestantes terem tirado comida contra uma vitrine com joias da coroa. Os manifestantes atiraram sobremesas contra a montra da Torre de Londres, que exibia a coroa imperial do Estado. É uma das principais peças da coleção de joias da coroa britânica. Durante o protesto gritaram palavras de ordem como "a democracia está a desmoronar-se". Os manifestantes tinham como objetivo alertar para a pobreza no país e exigem impostos para os mais ricos. As autoridades britânicas, citadas pela Sky News, indicam que 4 pessoas acabaram detidas. Estão ainda sob custódia das autoridades. E assim que fechamos o Jornal das 2, edição do jornalista Miguel Viterbo Dias.